Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Turmas do primeiro ano estão espalhados em vários municípios do estado de Rondônia. Como eu já falei na aula anterior, vocês vivem, moram aí em lugares maravilhosos, que eu sei que Rondônia é um estado lindo, né, com muita natureza, muitos rios, né? Então eu sei que vocês moram em municípios maravilhosos que eu gostaria de conhecer. Então, queridos, vamos dar sequência aos nossos estudos. Professor presencial, obrigado aí pelo seu auxílio com os nossos alunos, com a paciência que vocês têm com os nossos alunos. Eu sei que muitas vezes não é fácil estudar, né, com esse formato, estar frente a uma televisão, mas estudante, fique firme aí, viu? É a oportunidade que você tem de concluir os seus estudos, né? Ter aí uma formação no ensino médio, depois dar continuidade. Então vocês aproveitam essas aulas ao máximo, estudo o que vocês puderem. Se precisar, revisam, assistam de novo, para que vocês possam aí concluir o ensino médio com muita qualidade, aí, com a sua aprendizagem bem avançada, que vocês possam continuar então com os estudos, buscar um curso técnico, um curso superior, enfim, vocês são jovens, têm todo um futuro pela frente. E o mais importante e o objetivo principal nesse momento é estudar, né? Então vamos lá. Então vamos para dar início à nossa aula? Muito bem, aula 3.1. Vamos iniciar um novo tema. O assunto é sobre linguagem da arte, linguagens artísticas, né? Parte 1, então teremos outras aulas. Então vamos falar das artes visuais. Então vamos falar especificamente das artes visuais, os elementos das artes, como pintura, gravura e escultura. Então vocês observam, estudante, que dentro de uma linguagem tem vários elementos, né? Várias técnicas, várias formas de produzir arte. Então vocês vão conhecer algumas delas, certo? Vamos já para uma atividade interativa, já iniciando aí com uma pergunta, né? Que linguagem artística é essa? Eu faço essa pergunta para vocês. Mas, professora, isso é arte? Isso tem a ver com a arte? Lembra que a arte contemporânea, sempre a gente faz esse questionamento. Isso é arte? Vocês vão compreender que sim. Mas analisa aí esta imagem. O que vocês estão vendo? Ali um homem com uma roupa feita de carne. E tem um outro homem ali com ferro, né? Queimando aquela roupa de carne. Então, reflita sobre isso. Vamos ler aqui, vamos na tela e ler ali o tema dessa imagem. Transmutação da carne, marcação a ferro. 2015 foi feito não vou falar o que é, porque vocês vão ter que me dizer depois, né? Vocês vão ter que falar aí entre vocês, junto com o professor, que linguagem é essa. Então, o artista foi Ayrson Heráclito. Ele é professor de universidade, então ele faz esse trabalho, aqui vou chamar de exposição, né, onde tem um cidadão sendo queimado, como se estivesse sendo marcado. Isso tem a ver com alguma coisa? Com a nossa cultura, com a história da cultura brasileira? Então vocês estudam em história, né? O período da colonização brasileira havia o quê? Muitas pessoas escravizadas, principalmente os que vieram, né, foram trazidos da África. E aqui nós temos esses dois homens com roupas, não vou falar que, por isso, transmutação da carne, porque essas roupas são feitas de carne seca. E aí, essa ação aí de queimar o outro, isso ocorria no período da colonização, da escravidão aqui no Brasil, né? As pessoas eram marcadas a ferro. Então, vocês vão pensando sobre isso, o que eu posso extrair dessa imagem e que linguagem artística é essa? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, vamos falar dos elementos das artes visuais, como pintura, escultura e gravura. Os elementos das artes visuais, estudante, podemos aqui já abordar a primeira, que é o ponto. Como vocês podem ver nessa imagem, o ponto, né? Ali isolado só é um ponto, mas quando esse ponto vai se aproximando, vai tornar uma imagem. Então, o ponto é a unidade mínima da linguagem visual, né?
a partir do ponto surge o quê? Outros elementos, vai surgindo uma imagem. Eu lembro de uma história que um garotinho fez um ponto e perguntou ao professor, olha o que eu fiz. Para a professora não tinha significado nenhum, mas para aquela criança, aquele ponto era alguma coisa, né? E ele foi juntando vários pontos e logo surgiu o quê? Uma imagem. Então, o ponto ele não possui um formato nem dimensão, né? Mas constrói a imagem. É o poder da atração para a visão humana. Então, olha aqui como o ponto, após ele ter o artista fazer várias junções de ponto, forma uma imagem e tornou o quê? Um estilo, o pontilhismo, que é uma técnica de pintura do artista francês Georges Seurat, no final do século XIX. Formava então a imagem através de minúsculos pontos. Quando observava, né, quando o espectador observa a distância, forma uma imagem, como essa obra aqui, ó, com o título Domingo à Tarde na Ilha de Jet, Grande Jet. Então, estudante, olha, um pontinho isolado só é um ponto, mas quando há junção, cores, ele traz ali formas, né? Forma uma imagem. Então, e vamos falar dos próximos aqui elementos da linguagem visual. A linha. Olha aqui quantas formas, né, de linha. Linha reta, curva, ondulada, inclinada, vertical, quebrada, espiral. Então, é a sequência de pontos, impressão de continuidade, registro do movimento de um ponto. Então, o ponto aqui já se formou o quê? A linha. E o que isso tem a ver com arte, professor? Tem muita coisa a ver com a produção, com a representação de uma imagem que o artista faz. Como vocês podem ver nessa obra, com o título São Paulo de Tarsila do Amaral, artista brasileira renomada. Ela fez esse trabalho aí em 1924. Então, olha aqui, quantas linhas, formas nós encontramos nessa imagem. Formas geométricas, como para representar a árvore, ela usou um círculo. Para representar aqui, acho que uma estação de trem, né, uma ferrovia. Enfim, olha quantas linhas ela utiliza e cores, né? Então, os elementos da linguagem visual partem então de ponto, linha, e nós temos também a forma, que são linhas de orientação espacial e de reconhecimento da imagem representada. Como vocês podem ver aqui neste trabalho de Júlio Carvalho, é um artista de Rondônia, certo? Eu trouxe para vocês aí apreciar. Quando vocês vierem para Porto Velho, vocês vão ver vários desses trabalhos aí, dessas esculturas de ferro espalhadas aqui na cidade. Então, estudante, nós podemos observar aí, né, que um ponto, a linha, a forma, textura, a pigmentação, tudo isso são elementos da arte visual. Por quê, professora? Visual? Porque é o que nós observamos, que nós vemos, certo? Então, vamos continuar aqui vendo os próximos elementos da arte visual, né, que o artista utiliza para fazer aí seu trabalho. Então, é uma forma de apresentar a forma que se apresenta de acordo com a referência visual da superfície em que ela está. Então, essa imagem aqui é uma imagem em 3D. Por qualquer das dimensões, de qualquer dos lados que observarmos, ela vai ter ali uma forma, né? A gente vai identificar ali uma forma, porque ela é uma imagem 3D, ela não é uma imagem plana, certo? E eu trago só aqui uma observação. Por que aprender sobre as cores? Ah, professora, cores é só para criança, né, que gosta de pintar, utilizar aquelas tintas à base d'água, tinta guache. Não precisamos aprender sobre cores. Precisa sim, porque para vocês entenderem as obras de arte, né, porque em certo período utilizou tipos de cores, por exemplo, né? Então vocês precisam aprender sim. Então, estudante, a cor é um elemento básico da linguagem visual. Muitos artistas tentaram, então, explicar a natureza da cor e como ela ocorre.
enxergamos então as cores graças à presença da luz. Conforme a intensidade da luz vai ser a forma da cor que nós vamos visualizar. Quanto mais luz, né, as cores vão mudando. Então, Leonardo da Vinci foi um artista que pesquisou muito sobre cores, né? Ele, inclusive, inventou a técnica do esfumato, que é essa forma que, como ele faz aqui dos olhos, nessas sombras nos olhos, nos lábios aqui da Mona Lisa. E as cores que ele utilizou aqui foram cores mais escuras, né? Então, ele foi um famoso pintor e cientista, porque ele tinha curiosidade sobre tudo, né? Inclusive a perspectiva. No período medieval, as pinturas eram feitas só com imagens planas, né? A representação do corpo humano eram planas. E a partir do Renascimento, os artistas começaram então a fazer pesquisas com a matemática e conseguiram fazer aqui esse formato, né? Essa perspectiva de fundo, de distância, de imagem 3D. Vocês vão aprender mais sobre isso. Então vamos ver aqui um pouco mais sobre cores, o disco cromático, que é a roda de cores. É uma ferramenta para consultas, quando quiser fazer combinações diferentes com as cores. Quando a gente vai procurar, por exemplo, uma loja de tinta, o que eles vão passar para nós? É um material, né, aqui nós chamamos de disco cromático, mas um material lá, uma palheta, algo mais ou menos assim, no qual podemos escolher as cores, né? Você não vai pintar lá a sua casa toda numa cor só. Se for uma cor escura, a casa vai ficar escura. Se for tons mais claros, a casa vai ficar mais clara. Porém, eu não conheço muito sobre isso, viu? Sobre pintura, eu tenho muita dificuldade de escolher as cores. Eu gosto muito do verde, do azul, amarelo, mais claro. Porém, eu preciso ter, então, esse jogo de tons. Vamos olhar aqui para a palheta, vamos olhar aqui para esse círculo, para a gente ver aqui. Os tons sobre tons, ó. Quanto mais nós podemos olhar os tons, ó. O roxo, por exemplo, mais claro, depois vai escurecendo até ficar mais forte. Olha o verde mais claro, né, vai ficando cada vez mais. Então, a gente pode fazer essa combinação de cores, tons sobre tons. Vou falar sobre as cores. Quais são as cores primárias? Vocês lembram? Vocês estudaram aí lá no Fundamental. Quais são as cores primárias, né? Então, todas as outras cores, elas são criadas a partir do quê? Das cores primárias, que vão formando as secundárias e depois as terciárias. Vocês vão aprender sobre isso. Eu gosto muito, quando eu estou trabalhando com as crianças, a gente consegue formar novas cores, né? Partindo das cores primárias, que é o azul, vermelho e o amarelo. Então, são essas aqui, ó. Azul, amarelo e vermelho. Então, juntando uma cor com outra, nós vamos formar novas cores. Vamos aqui conhecer algumas, ó. Então, as cores secundárias são as que são formadas com a mistura das cores primárias. Ó, por exemplo, o amarelo com vermelho, forma o laranja. Vermelho com azul, roxo ou violeta. Azul com amarelo, verde. Então, observem aí o quanto, né, a gente pode criar novas cores partindo, então, das misturas das cores primárias. Então, as cores secundárias são laranja, violeta ou roxo e verde. E as cores terciárias, elas formam com a junção, por exemplo, do vermelho com laranja. Vou corrigir. O vermelho com o amarelo forma o laranja. Vocês podem ver aqui ao centro. O verde com o amarelo forma a cor olívia. Na verdade, aqui é o vermelho e laranja, tá? O verde com o azul forma o azul turquesa, né? Como vocês podem ver ao centro. Ó. O centro aqui é a nova cor. Ó. O vermelho com roxo forma rosa. Então, são as cores terciárias. Então, as cores terciárias são obtidas através da combinação de uma cor primária com uma cor secundária. E aí surgem novas cores, novos nomes.
E as cores quentes e frias, né? Que são as cores mais claras e as mais escuras. Quais são os tons quentes? Podemos ver aqui que é o roxo, né? Não, tá mais para outra cor do que roxo, né? Vermelho, laranja, amarelo, são vários tons. E as cores frias, como o verde, azul, azul claro e o roxo, certo? Então as cores ela têm forte influência sobre as pessoas. Nós pensamos que não, mas tem sim. Elas podem animar, relaxar, provocar emoções boas e más. As cores quentes, por exemplo, elas aumentam o apetite. Por isso, os restaurantes, sempre a gente vai ver restaurantes com cores escuras, né? Cores quentes, mais fortes, como vermelho, laranja, amarelo. Já as cores frias têm efeito inverso. Por isso se tem uma sensação de relaxamento quando a gente está o quê? Olhando, né? Olhando o mar. Então as cores, estudante, elas têm influência sim. Eu costumo dizer que o azul dá segurança, né? Rosa, eu gosto do rosa também. O rosa é essa sensação sei lá, de leveza, de princesa. Não que eu estou parecendo uma princesa aqui, tá bom? Mas enfim, as cores têm a ver sim com as emoções. Por isso que a gente, quando for escolher roupas, escolhe as cores que você gosta, que você aprecia, que você vai se sentir bem, certo? E pintar também a sua casa. E fazer um desenho, por exemplo, uma pintura ou uma obra de arte, você com certeza vai escolher as cores ali que te traz alegria, que tem a ver com as suas emoções, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo tema, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Textura ainda faz parte dos elementos da arte visual, né? As texturas são aquilo que nós tocamos e sentimos, né? São como aqui, texturas geométricas, texturas orgânicas. Então, são aquilo que nós tocamos e sentimos ali, uma base, né? Então, nas artes plásticas, é o elemento visual que expressa a qualidade tátil da superfície dos objetos. E eu trouxe aqui algumas amostras para vocês entenderem o que é uma textura. É a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e os sentidos que teremos de determinada forma. Por exemplo, esse trabalho aqui feito no muro, de Júlio Carvalho, um artista aqui de Rondônia, de Porto Velho, ele fez aqui tipo um mosaico, né? Então, um tipo de textura. Essa imagem aqui, usando aí linhas, formas geométricas, com mosaico, né? Então, e aqui ao lado também é um outro trabalho dele. Então, nós podemos observar que essa imagem ela tem uma textura. Se formos passar a mão ali, vamos sentir texturas, porque é a junção de pequenas peças. E um outro elemento da arte visual é a dimensão. Dimensão, que é o efeito de imagem 3D, né? Tridimensional. As três dimensões são altura, podemos ver aqui, altura, comprimento e a largura. Então, podemos ver aqui, né? Cada um objeto tem ali, em imagem 3D ou tridimensional, vai ter altura, largura e comprimento, certo? Então, a dimensão é um dos elementos da arte visual. Por isso, né, que os artistas tiveram necessidade de compreender essa noção de profundidade, perspectiva, ou seja, de imagem, não só a imagem plana. Então, observe aqui nesse mural, onde se encontra, esse mural está nas paredes de uma igreja, né? Salão da Igreja de Santa Maria del Grazia, em Milão, na Itália. É uma obra feita por Leonardo da Vinci com o tema A Última Ceia, em 1497, Renascimento, né? Então, olha como Leonardo deu aqui, com essa visão matemática, ele deu aqui uma noção de profundidade, mas é uma tela plana, mas podemos enxergar aqui, ó,
a forma que ele desenvolveu aqui as formas, ao fundo, ele deu aí essa ilusão de profundidade, né? Então, já é a técnica da perspectiva, né, de imagem 3D, aqui com essa obra lindíssima que é a Ceia. Ao centro nós temos aqui Jesus e os apóstolos. Então, como a gente vem comentando na aula, estudante, no Renascimento, apesar que romperam, né, com a perspectiva da arte religiosa, a arte didática, que era sempre produzida a pedido da igreja, os artistas renascentistas também pintavam temática religiosa, porque ainda estava muito presente ainda, né, a questão da religião. Seguindo, vamos então para o próximo tema, já estamos aqui quase na metade das nossas aulas, nossos conteúdos, vamos para as artes plásticas. Então falamos ali dos elementos das artes, né, da arte visual, que é a arte visual, tudo que nós podemos observar, como pintura, escultura, qualquer material, utensílio, artesanato que o artista produz e nós podemos visualizar, é arte visual. Tá? A arte visual não é só uma imagem, né? Uma pintura, é uma escultura, são as construções, né, das igrejas, tudo que nós observamos, todos os objetos, mas quando é feito numa perspectiva como arte, nós identificamos como arte visual. Vamos ver os próximos ali temas, vamos falar agora da pintura, né, das artes plásticas, que é a pintura. Então, as artes plásticas, elas surgem então dos elementos visuais e táteis, né? Que pode ser desenho, gravura, pintura ou escultura. O estudo desses elementos também se faz em outras linguagens, como, por exemplo, vídeo. O vídeo é arte visual, professora? Sim, porque a gente observa, vê, né, uma imagem. Cinema, por exemplo, vídeo, cinema, fotografia fazem parte, então, da arte visual, certo? Então, aqui eu trouxe só uma imagem com várias representações aí, como arte rupestre, uma técnica de estilografia, escultura, e uma imagem, uma pintura, tudo, né? Todas essas obras aí, todos esses trabalhos são artes visuais. Então vamos falar especificamente da pintura. Para fazer uma pintura é preciso ter habilidade, professora? Sim, habilidade e técnica. Tem pessoas que já têm isso naturalmente, é nato, ele fazer ali um trabalho, uma pintura, que ele já nasceu com essa habilidade. Porém, uma pessoa que não tem habilidade, não pinta ali de forma espontânea, ela precisa fazer o quê? Estudar as técnicas. Eu vou trazer algumas para vocês, certo? Eu, por exemplo, eu faço pinturas, mas eu não tenho conhecimento das técnicas, né? Eu não consigo aplicar as técnicas. Precisa muito treino, muita dedicação e estudo. Eu teria que fazer um curso específico para isso, certo? Então, a aplicação, a pintura é o quê? A aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional, né? Numa tela, por exemplo, num papel, num material plano. Os temas podem ser diversos, natureza morta. Eu gosto muito de trabalhos com natureza morta, que é pintar objetos, né? Como vasos, flores, né? Um retrato pode ser paisagem, temas religiosos, fatos históricos, abstrato ou não figurativo. Olha aí quantos temas, né? Ainda tem outros temas para fazer ali uma pintura. E as técnicas de pintura, elas podem, né? Pode ser utilizado pintura a óleo, pintura acrílica, aquarela e têmpera, pinturas com cores em barras, a fresco, mosaico e muitas outras formas, viu, estudante? Mosaico, tem também pinturas em vidro, né? É muito feito nas janelas de igrejas, enfim. Então, algumas técnicas aí que eu trouxe para vocês. E essa obra aqui, para vocês apreciarem, eu trouxe muitas obras de Tarsila do Amaral, né? Eu gosto dos trabalhos dela. Com o tema A Família, então nós observamos aí
uma família, né, nesse período aí, 1920, as famílias eram grandes, muitos filhos, né? Então ela representou aqui a família na visão dela. Mãe, pai, muitas crianças, talvez ali avós, os avós, né? O avô, a avó, os animais, aqui um cabritinho, um cachorro, um gato, não sei. Enfim, então aí é o retrato da família brasileira nesse período aí, né? Lá ainda na década de século XIX, século XX. Seguindo, vamos falar de mais técnicas, né? No caso aqui é a técnica de gravura. Deixa eu voltar aqui. Gravura como xilogravura ou xilografia. Né? Então é a imagem é desenhada e entalhada numa placa de madeira, como essa imagem que eu trouxe aqui. É como se fosse um carimbo, né? É fazer um carimbo numa madeira entalhada e aí vai ter aí a imagem feita. Linoleogravura, que é uma placa em que é feita a matriz, tem um material sintético, uma borracha chamada linóleo. Linóleo. Eu não conheço, nunca vi um material feito com essa técnica. E a serigrafia, que o desenho é feito em nanquim, sobre um papel vegetal, depois transpassado em uma tela de nylon. Eu trouxe algo sobre xilogravura, depois eu vou explicar uma técnica para vocês. Então, a gravura é uma linguagem artística, né, que permite múltiplas reproduções, né, a partir de uma matriz, como eu disse, como se fosse um carimbo. Né? Quais são os tipos de gravura? Monotípia, que é a placa de vidro, então pode ser feita uma placa de vidro, gravura em metal, placa de metal, e litografia, o desenho é feito a partir de um material oleoso, né, sobre uma superfície porosa ou pedra. Então, aí alguns tipos de gravura. É muito utilizado para fazer, então, esses tipos de desenhos, somente nordestino, né, como a xilogravura. Uma outra técnica da arte visual é a escultura, certo? Que é uma linguagem tridimensional. Quem é a pessoa, o escultor, né? A pessoa que tem ali técnicas, né, para desenvolver uma escultura, precisa ter muita habilidade, utilizar os materiais, que é fazer o quê? Como vocês estão vendo aqui nesta imagem, essa escultura famosa aí de Michelangelo, que é Pietà, que é Maria segurando Jesus. Então, né, era um artista, um escultor e pintor, né? Famosíssimo, porque ele tinha ali, olha como ele coloca movimentos nos tecidos, movimento no corpo, né? Jesus caído ali, Maria segurando. Então, é preciso ter muita habilidade técnica, né, refinada, para desenvolver um trabalho, né, com escultura. Não é tão simples assim. Não é qualquer pessoa que se torna um escultor. Eu até gostaria de trabalhar, né, algo sobre fazer esculturas, por exemplo. Né, tem muitos artistas que fazem com material reciclado, que fazem na madeira, utilizam madeira, material reciclado, ferro, né, como nós vimos lá de Júlio Carvalho. Ele faz esculturas de ferro. Então ele recicla, ele reaproveita aquele material que está jogado. Pessoas que usam borracha, pneu. Então é possível fazer muitas coisas reutilizando materiais, somente com a escultura. Né? A madeira, por exemplo, que está uma árvore que caiu, não precisa derrubar a árvore. Eu vi o trabalho de um moço aqui em Porto Velho, que ele utiliza as madeiras que estão soltas no rio Madeira. Né? Por isso que é chamado de rio Madeira, porque sempre tem árvores descendo o rio abaixo. O que ele faz? Ele recolhe essa madeira, as madeiras que são de lei, não é qualquer madeira, né? Aquela que vai apodrecer. Não tem como fazer uma escultura, um material com uma madeira que vai apodrecer logo. Então, uma madeira específica, madeira de lei. Então, ele reaproveita essa madeira e faz escultura, materiais, várias coisas, né? Objetos, móveis também. Então, estudante, tem uma outra técnica muito legal também, que eles fazem juntam várias cores, né, de madeira. Não é entalhe, é uma outra técnica que eu não estou lembrando agora.
Em outra aula eu vou trazer sobre isso, que tem um artista indígena que faz os materiais maravilhosos com o uso de várias cores de madeira, né? E ele faz ali vários objetos de decoração, por exemplo, certo? Então vamos voltar à tela, vamos ver um pouquinho ali sobre a técnica de escultura. Então o escultor utiliza 3 dimensões, como vocês já aprenderam, altura, largura e profundidade, né? Ele já tem noção. Para fazer uma escultura, ele sabe que as pessoas vão olhar essa imagem por várias dimensões. Então, ele tem que trabalhar tanto na largura, na altura e na profundidade, né, dessa imagem, na largura. Largura, altura, comprimento, né, podemos chamar de comprimento ou profundidade. Então, a palavra escultura vem de sculpere, que significa entalhar. Como eu disse, entalhar, que pode ser em pedra de mármore. Os gregos faziam muitas esculturas de mármore em pedra, né? Tem a pedra sabão, que tem muito aqui no Brasil, tem o mármore, tem vários tipos de materiais que pode se entalhar e fazer uma escultura. Existe há mais de 30 mil anos essa técnica, gente, isso mesmo, mais de 30 mil anos, né, que muitos artistas, pessoas, né, que têm habilidade, que desenvolvem essa técnica de escultura, como aquela estatueta lá que nós vimos na aula da arte pré-histórica, né? Então, são as mais antigas manifestações artísticas. Muito bem. E agora, estudantes, já vamos para lembra a atividade interativa que eu perguntei para vocês? Qual foi a pergunta que eu fiz? Trata, né, que linguagem artística é essa? Então, foi feita essa pergunta no início da aula. Mas vocês poderiam estar pensando, mas isso é arte, professora? Vocês estão no primeiro ano, então são os conteúdos que vocês estão conhecendo. Os alunos do terceiro ano já identificariam, ou talvez vocês lembram também das aulas que vocês tiveram lá no Fundamental, sobre arte. Então, trata-se de uma performance, né? Performance é uma representação ali, uma performance. Se a pessoa, por exemplo, vai ao público, veste lá uma roupa, e faz uma performance, né, faz exposição de uma temática, ele busca ali do espectador reflexão, emoções, ele transmite algo em relação ao que ele está representando, então é uma performance. Isso mesmo, faz parte da linguagem artística da arte contemporânea. Isso mesmo, vamos olhar direitinho aqui a imagem? Vamos voltar aqui para a tela? Olha a imagem, lembra que eu falei roupas feitas de carne, em que tem 2 homens e um marcando o outro com ferro. O tema dessa performance é a transmutação da carne, ou seja, marcação a ferro feito pelo Ayrton. Ele fez vários trabalhos, performance, exposição em performance com essa temática. Que traz o quê? Reflexão. Qual é a reflexão? O que eu posso extrair dessa performance, professora? Vocês podem extrair, né, o quanto que foi tão desumano marcar a pessoa a ferro como um animal, assim como também triste, doloroso para um animal, por exemplo, que eu sei que marcam os animais para poder identificar ali aquele animal, que ele pertence a tal dono. Assim era feito com as pessoas. Então esse artista é um artista negro, então ele faz essa performance, ele é professor de arte também, na universidade, não lembro qual o nome da universidade, mas ele traz ali oportunidade das pessoas rever, né, esses fatos históricos que ocorreu na história da colonização brasileira. Então, ao sentir o cheiro da carne queimada, vai emergir sensações, né? O cheiro, o ver ali a outra pessoa sendo queimada, vai fazer com que o outro se coloque, né, no lugar dessas pessoas que sofreram tanto aí com essa falta de humanidade, né? Com esses comportamentos desumanos com o outro, né? Nesse período nós sabemos que era um período escravista, né, em que os colonizadores, os donos das terras, né, ainda aceitavam a escravidão.
E a escravidão era com pessoas, principalmente que vinham da África, como muitas etnias indígenas, né? Muitas comunidades indígenas. Então, estudante, essa performance é um estilo, podemos chamar de estilo artístico, que faz emergir aí do espectador. Então, é algo que precisa estar no local público, né? Não é uma cena, não podemos chamar de teatro, mas poderia fazer parte também de cenas de teatro, porque naquele momento ali só há a exposição daquela ação, né? Não há diálogo, não há outras cenas, não há muitos movimentos, é só uma performance, né? Pode ser que tenha outras cenas, outras performances ali naquele mesmo local. Então, não vamos chamar de teatro, não é um teatro, só é uma exposição performática, certo? Então, o artista, a pessoa que faz esse trabalho, ela sempre vai trazer uma temática social, uma temática filosófica, política, por quê? Quer trazer à tona um tema para as pessoas refletirem sobre aquilo. E, no caso aí, a imagem, elas impactam, o cheiro traz sensações que impactam, certo? Então, é uma forma de relembrar o que os nossos antepassados sofreram na sociedade escravista, né? Onde que as pessoas eram escravizadas. Ok, pessoal? Então vamos voltar para a tela. Vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Deixa eu ver se tem uma atividade prática. Não tem atividade prática, tem só referências. Essas são as referências. Então, queridos, esta aula, né, a aula 1 sobre linguagens artísticas, ou seja, vamos conhecer várias linguagens da arte. Qual foi a linguagem que nós aprendemos hoje? Lembra? A arte visual, isso mesmo, linguagens da arte visual. E fizemos ali uma abordagem sobre os elementos da arte visual, que é o ponto, a linha, a forma, textura, as dimensões, você conhecer um pouquinho ali o que é a técnica de profundidade, né, a perspectiva. Também falamos sobre algumas linguagens como estilogravura, né? Estilogravura, escultura, um pouquinho sobre pintura, certo? Poderíamos estar aprofundando, mas teremos mais oportunidades de aprender, né, sobre essas técnicas aí, tá bom? Que durante as outras aulas eu vou trazendo sempre alguma coisa sobre isso. Performance, por exemplo, vamos ter uma aula só sobre linguagens artísticas, como performance, e outras linguagens dentro desse contexto, ok? Então é isso. Se necessário, vocês assistam de novo, leiam o conteúdo para vocês responderem lá as questões. E voltamos então com a revisão e a correção das atividades. Então, tchau, até a próxima aula.